Olá a todos, sou o pastor Hangyu Lee e estou encarregado pela classe evangélica desse retiro. Eu sou grato por poder compartilhar o precioso e maravilhoso Evangelho de Deus com vocês. Se vocês abrirem seus corações para as pregações e ouvi-las atentamente, dessa vez o Deus que lhes ama trabalhará em seus corações e todos os pecados dos seus corações serão lavados. Vocês receberão a salvação e a vida eterna, e o Espírito Santo de Deus virá até vocês, e assim experimentarão o verdadeiro descanso, a alegria e a felicidade que vocês nunca experimentaram no mundo. Algo de vocês que diz: tenho vivido independentemente de Deus e nunca fui à igreja e não conhece a Bíblia. Tudo bem. Na classe evangélica é o momento para apresentar a Deus a essas pessoas. Você pode não conhecer Deus de alguma forma, mas Deus já o conhece bem e Deus colocará a sua fé em você. Entre vocês, há os que pensam: eu pequei muito e eu tenho muito pecado, e eu tenho vivido tão vergonhosamente e perversamente diante de Deus. Portanto, pessoas como eu não obterão a graça. Alguém de vocês tem esses pensamentos? Não se preocupe. Jesus veio para lavar os seus pecados. Não há ninguém no mundo que não peque. Jesus amou os pecadores e veio a essa terra para salvá-los dos seus pecados. Não há ninguém que Jesus não possa salvar. Não importa a sua aparência, a sua obra, o seu passado ou a condição do presente, não há ninguém que Deus não possa mudar. E não há nenhum problema que Deus não possa resolver. Deus conhece tudo. Quer conceder a todos vocês a graça da salvação. Deus está ajudando vocês. E Deus os ama e é por vocês. Apenas abram seus corações para Deus e para a palavra que está sendo pregada. Quando vocês abrirem os seus corações e ouvirem a palavra, o Espírito Santo de Deus trabalhará em seus corações e, pela palavra, encontrarão a justiça, a vida de Deus, a fé e a paz que vem de Deus. E deste modo, a gratidão e a alegria encherão os seus corações. Hoje é o primeiro dia, então quero falar sobre a vida do ser humano e a Bíblia. Era uma vez um rei em um certo país. Este rei ordenou aos eruditos que eles estudassem a questão do que é a vida e a escrevessem em um livro. Muitos estudiosos se reuniram naquele país por décadas. Compilaram o conteúdo dos seus estudos sobre a vida e colocaram as dezenas dos livros em camelos e foram visitar o rei. Enquanto isso, o rei envelheceu e os estudiosos chegaram. E o rei lhes disse: não tenho forças para ler todos esses livros. Então, simplifiquem-nos em um só livro. E os estudiosos juntaram seus estudos sobre a vida em um livro por mais alguns anos e levaram ao rei. A visão e os ouvidos do rei naquela época estavam muito piores do que antes. Então o rei não conseguiu ler nem mesmo aquele livro. Por isso, ele disse: eu tenho alguns dias restantes e não tenho tempo nem energia para ler. Pode ser qualquer um. Ordeno-lhe que resuma a vida em uma palavra. Assim, após uma breve discussão com os eruditos, um deles foi escolhido como representante e falou em voz alta aos ouvidos do rei: Vossa Majestade, a vida é nascer, envelhecer, adoecer e morrer.
Naquele momento, o rei respirou fundo e disse: Ah, isso mesmo. E faleceu. Pessoal, os 4 sofrimentos da vida é nascimento, velhice, doença e morte. É o processo de nascer e passar pela vida. Não é nos dito qual é a essência da vida, o significado da vida ou o propósito final da vida. Viver e morrer não é um problema somente dos seres humanos, porque cães e vacas também nascem, envelhecem, adoecem e morrem. Todo mundo tem vida, e isso é a vida. Pessoal, os 4 sofrimentos da vida, nascimento, velhice, doença e morte, não é um problema somente dos seres humanos. No budismo, a vida é um mar de sofrimento, e eles falam que isso é o mundo. E classificam os seres como 4 maiores sofrimentos da vida. É doloroso nascer, é doloroso envelhecer, é doloroso ficar doente e doloroso morrer. Quando as crianças nascem no mundo, elas não nascem com um sorriso, mas nascem chorando. Por quê? Porque nascer é doloroso, envelhecer é doloroso, ficar doente é mais doloroso e morrer é mais doloroso ainda. Agora, a propósito, entre os 4 sofrimentos, qual é o maior problema? Nascer, envelhecer, adoecer ou morrer? O maior problema entre esses 4 é provavelmente o problema da morte. Mas, pessoal, uma vez que vocês resolvem o maior problema de suas vidas, o resto dos problemas se tornarão mais leves. Pessoal, se fosse assim, como seria a nossa vida? Temos que pensar sobre os problemas fundamentais, os essenciais e os finais da vida, e queremos encontrar uma resposta clara. Até agora, muitos filósofos buscaram resposta para muitos problemas fundamentais e essenciais da vida. Ninguém disse que a vida é assim e deu uma resposta clara e precisa. Eu também tenho pensado muito sobre os problemas da vida há muito tempo, vagando, lendo livros, conversando com as pessoas, me perguntando se há resposta em filosofia, literatura, história ou religião. Então, tive muito interesse em humanismo e, de alguma forma, vagando por aí, em 1º de agosto de 85, quando conheci Jesus por meio das palavras da Bíblia, recebi a salvação e todas as minhas indagações e preocupações chegaram ao fim. Depois que os meus pecados foram lavados e eu recebi a salvação, até hoje tiveram muitas coisas que me deixaram feliz e agradecido durante os meus 36 anos com Jesus. Antes de conhecer Jesus, eu me interessava muito por filosofia e também por religião, e tinha me formado em literatura. Li muitas poesias e romances, mas eu não me sentia mais atraído pela filosofia ou pelos estudos do mundo após receber a salvação e ter encontrado com a resposta da vida. Então, há um tempo atrás, entrei em um site do departamento de filosofia de uma determinada universidade para ver como estão falando sobre a filosofia hoje em dia. Lá foi explicado sobre filosofia e os problemas filosóficos levantados em cada campo da filosofia. Porém, não foram abordadas sobre quais seriam as respostas. Apesar das discussões ministeriais por milhares de anos, além disso, não há consenso sobre esses tipos de problemas podem ser resolvidos. Em caso afirmativo,
quais métodos de investigação devem ser empregados. Essa situação parece ser o destino da filosofia como ciência fundamental. Os filósofos têm estudado essas questões por muito tempo. O que é a vida? De onde vem a vida e para onde vamos? Qual é o significado e o propósito da vida? Por que as pessoas vivem e por que morrem? E que tipo de mundo existe além da morte? Apesar de milhares de anos de discussões, ainda não há um consenso sobre qual é a resposta. Então, você pode realmente encontrar a resposta para a vida na filosofia? Pessoal, naquele site, vocês sabem se esses problemas podem ser resolvidos? Se pudessem ser resolvidos, não há consenso sobre qual método de investigação deve ser adotado. Este é o destino da filosofia. Pessoal, todos os filósofos da Grécia antiga, Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras e muito mais, o filósofo estoico Marco Aurélio, o filósofo escolástico São Tomás de Aquino, o filósofo racionalista Descartes, o filósofo iluminista Montesquieu, Voltaire, Rousseau, o idealista alemão Hegel e, ao mesmo tempo, Kant e Nietzsche, os filósofos existencialistas Sartre, Heidegger, Camus e muitos outros filósofos pensaram e estudaram sobre a vida. Mas ainda ninguém deu uma resposta clara para o propósito e para o significado da vida. Então, onde podemos encontrar as respostas da vida? Pessoal, há milhares de anos, os seres humanos têm pensado, pesquisado e discutido sobre a vida, mas ainda não há uma resposta. Então, os problemas da vida não podem ser resolvidos pela sabedoria e a habilidade humana. Senhoras e senhores, as respostas para todos os problemas da vida estão na palavra de Deus, que fez as nossas vidas. Pessoal, a resposta para todas as questões da vida está em Deus. Quando eu era criança, fiz um piquenique na escola. Bem, todos devem ter um piquenique quando estavam na escola. Mas durante o piquenique, fomos ver a beleza da natureza e conversar com os nossos amigos. Quando chegamos ao nosso destino, tivemos um show de canto em classe, um show de talentos, brincadeira de toalhas, luta livre, caça-tesouro. Então era muito divertido o dia do passeio. E quando eu fui naquele piquenique, uma das coisas mais populares foram o show de talentos e a caça-tesouro. E a hora mais agradável era a hora do almoço. O almoço que cada um trouxe de marmita, comemos juntos. Foi muito delicioso. Depois do almoço, brincamos de caça ao tesouro pela manhã. Enquanto os alunos se reúnem em um local e exibem seu talento, alguns professores escondem os bilhetes de tesouros no mato. Os bilhetes que os professores esconderam com antecedência, os alunos procuravam debaixo das pedras, entre as folhas e olhavam ao redor das árvores. Então os alunos procuram um bilhete com o nome do tesouro. Escrito nele. Quem encontrava primeiro gritava: "Achei!" Então, as crianças que ainda não conseguiram encontrar o bilhete do tesouro começavam a procurar mais para encontrar um também. Pessoal, os tesouros estão escondidos em uma área. Os professores diziam: "Vamos, crianças, é hora da caça ao tesouro. Estão vendo aquela pedra ali? Aquela rocha ali? Se você olhar para cá, vê um carvalho. Os tesouros estão entre aquela pedra e o carvalho. Agora, vamos fazer uma caça ao tesouro."
Pessoal, existe uma área oculta para o tesouro e vocês devem encontrá-lo dentro dessa área. Fora dessa área, não importa o quanto vocês procurem, não encontrarão nenhum tesouro. Até mesmo Deus tem uma área oculta de felicidade para a nossa vida. Deus escondeu a felicidade, a alegria da vida, a satisfação e a paz na vida em Jesus Cristo. Deus nos diz que sem Jesus não podemos encontrar a verdadeira alegria e satisfação na vida em lugar nenhum. Deus diz: aqueles que se afastaram de Deus, aqueles que estão fora de Deus, não existe felicidade. Não importa o quanto você busque, não há verdadeira felicidade ou verdadeira alegria fora de Deus. Não há vida nem paz. Você deve encontrar isso em Jesus. Aqui está a resposta: volte para Jesus. Deus disse: não há resposta da filosofia ou ideologia. Não há resposta da ciência ou na religião. A resposta está em Jesus. Venha para Jesus, volte para Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Pessoal, a vida sem Jesus é uma vida perdida, porque Jesus é o caminho. Uma pessoa que deixou Jesus deve retornar a Jesus e entrando em Jesus podem parar de vaguear e finalmente encontrar a verdadeira paz. Jesus disse que ele é a verdade. Jesus nunca buscou a verdade. Perguntou a ninguém sobre a verdade, ou disse que havia percebido a verdade. Ele disse que ele próprio é a verdade. Deus diz que é pecado as pessoas viverem de acordo com seus próprios pensamentos e as concupiscências da carne, partindo da verdade de Deus. E quando percebe que o seu caminho é insensato, inútil e mau, e que o fim dele é a destruição, então voltar o seu coração para Deus é chamado de arrependimento. Quando abandonamos nossos próprios caminhos e julgamentos e voltamos para Deus, aceitamos a palavra de Deus, compartilhamos nossos corações com Deus e recebemos orientação de Deus e caminhamos com Deus, a vida será verdadeiramente feliz, grata, satisfeita e teremos esperança e alegria. Pessoal, os humanos não são deuses. Não importa quão inteligentes e quão talentosos sejam, os humanos são seres fracos, imperfeitos e falhos. Então, as pessoas com a visão ruim precisam de óculos. As muletas são necessárias para as pessoas com pernas debilitadas. As pessoas com deficiência visual dependem de óculos porque é difícil ver com os seus próprios olhos. E pessoas com problemas de pernas, usam muletas. Por que nós precisamos de Deus? Porque os humanos são imperfeitos. Como os humanos são imperfeitos, precisamos de Deus que tem sabedoria e poder perfeitos. Deus quer nos conduzir ao mundo de Deus, que é o amor ilimitado e graça gratuita. E Ele mesmo deseja que entremos nessa graça e amor. Deus é o Criador deste mundo e de nossa vida. E Ele é o governante de todas as coisas da vida. Pessoal, os peixes são mais livres quando vivem na água. Os peixes do mar podem nadar livremente em qualquer lugar da água, mas não podem viver fora da água. Os pássaros são mais confortáveis e livres no céu. Os trens são mais livres nos trilhos. Se o trem se desviar dos trilhos para ficar mais livre, o trem vai virar e causar um acidente grave. A vida foi criada
para que possamos viver uma vida mais segura, pacífica e feliz quando vivemos em Deus. Deus fez as asas para os pássaros e preparou o firmamento. E foi Deus que fez as nadadeiras para os peixes e preparou o oceano. Em Eclesiastes 3:11 está escrito que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Todos vocês têm um coração que deseja pela vida eterna, descanso eterno e felicidade eterna. Deus preparou a vida eterna e a graça eterna no céu para as nossas vidas. Pessoal, Deus não preparou uma vida onde podemos viver para sempre em graça e felicidade infinita. E Ele está convidando a todos vocês para a bendita palavra da salvação. O ser humano deve encontrar com Deus que criou para descobrir o significado e o propósito da vida. E quando andar com Deus, experimentará a verdadeira alegria e felicidade. E quando tiver comunhão com Deus, levará uma vida brilhante e espiritual. A vida é para desfrutar de verdadeiro descanso, liberdade, paz e esperança em Deus, o Criador, o Deus eterno. O Deus que é cheio de graça, amor, sabedoria e poder. O problema é que as pessoas não descobrem a graça de Deus porque têm um coração diferente de Deus e um pensamento diferente da palavra de Deus. Para encontrar com Deus, para receber Deus em seus corações, deixem seus pensamentos, aceitem a palavra e compartilhem os seus corações com Deus. E a incrível graça e bênção de Deus virão para todos vocês. De agora em diante, eu vou apresentar a vocês a Bíblia, a palavra de Deus. As pessoas falam muito sobre a Bíblia. A Bíblia é a apresentação de Deus, um manual para a vida, é a bússola da vida, é como um mapa que leva ao céu, é uma carta de Deus para nossas vidas. Existem várias explicações, mas todas elas fazem sentido. Pessoal, Deus revelou a existência e o poder de Deus em nossas vidas por meio da Bíblia e da habilidade e a sabedoria de Deus. E Deus revelou o seu plano e a sua vontade para nós grande e detalhadamente por meio das palavras da Bíblia. Está registrado em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo para escrever essa Bíblia. A Bíblia é constituída pelos 66 livros e é o livro mais incrível e misterioso já escrito no mundo. Se a Bíblia é uma carta de Deus para nós humanos, a coisa mais importante ao ler a carta é ler o coração do remetente. Se a Bíblia é o mapa que nos guia para o céu, você deve descobrir o destino que deseja ir e onde está atualmente no mapa. A Bíblia contém 66 livros. A Bíblia tem duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Como vocês podem ver na tela agora, a palavra Antigo Testamento significa velha promessa e o Novo Testamento significa a nova promessa. A Bíblia é um livro de promessas. O Antigo Testamento foi escrito cerca de 1500 anos antes da vinda de Jesus.
E o último livro do Antigo Testamento foi escrito cerca de 400 anos antes da vinda de Jesus. E o Novo Testamento foi escrito dentro do período de 100 anos em que Jesus foi crucificado e morreu. O Novo Testamento tem um total de 27 livros. Existem 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Então, a Bíblia inteira foi escrita ao longo de 1.600 anos aproximadamente. Se o Antigo Testamento, por meio dos profetas, prediz e promete a salvação da humanidade através de Jesus, o Novo Testamento é o cumprimento dessas promessas e profecias que Deus fez por meio dos profetas na era do Antigo Testamento, por meio de Jesus Cristo, e está comprovando a prova disso. Portanto, alguns teólogos expressam que Jesus Cristo está escondido no Antigo Testamento e manifesto no Novo Testamento. O Antigo Testamento é a promessa de Jesus que há de vir. Assim, o Antigo Testamento é como um projeto para uma construção. Existem muitos modelos e prefigurações de Jesus no Antigo Testamento. Antes de Jesus vir, está desenhando muitos tipos e sombras da vinda de Jesus. Adão, Isaac, José, Davi ou Oséias. A história dos personagens do Antigo Testamento é um prenúncio da vinda de Jesus. A Arca de Noé em Gênesis ou o tabernáculo em Êxodo, essas coisas mostram a figura de Jesus com tanta precisão e delicadeza. A oferta pelo pecado, as várias festas e a lei do Antigo Testamento prefiguram Jesus Cristo. É por isso que Jesus diz isso em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Pessoal, quando Jesus estava nessa terra, em carne, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. O Novo Testamento foi escrito pelos discípulos depois que Jesus morreu na cruz e realizou a nossa salvação. Ressuscitou e foi elevado às alturas. Quando Jesus estava nessa terra em carne, o Novo Testamento ainda não existia. Então, o que Jesus chamou de Bíblia está se referindo ao Antigo Testamento. Então, em João 5,39, se você pesquisa na Bíblia, pensando que você pode obter a vida eterna na Bíblia, isto é, qual é o propósito mais importante da nossa leitura bíblica? Por causa do pecado, a morte chega a todas as pessoas. Este é receber o perdão dos pecados, escapar da morte e ganhar a vida eterna. Mas Jesus, o que diz essa Bíblia? O Antigo Testamento testifica sobre mim. Este Antigo Testamento foi escrito antes da vinda de Jesus. Todo o Antigo Testamento, nesses 39 livros escritos de 1.500 a 400 anos antes da vinda de Jesus, fala de Jesus que há de vir. E também em Lucas 24, 27, Jesus disse: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, cerca de 1.500 anos antes da vinda de Jesus, Moisés escreveu os 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Portanto, esses 5 livros da Bíblia escritos por Moisés são considerados os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. E
E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Em outras palavras, ele explicou com detalhes tudo sobre Jesus, registrado no Antigo Testamento antes de Jesus vir. Ou seja, o Antigo Testamento é a palavra escrita e a promessa de que Jesus virá antes da vida de Jesus. Geograficamente, esta Bíblia foi escrita em vastos continentes, da Babilônia, na Ásia, a Roma, na Europa. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Cerca de 40 pessoas escreveram a Bíblia, mas são pessoas de diferentes ocupações, idades, posição social e classes. Por exemplo, entre os escritores do Antigo Testamento, Josué era um comandante do exército, Amós era um pastor, Davi e Salomão eram reis, Esdras era um sacerdote erudito, Esther era uma rainha, e Neemias era um escravo da Babilônia. Jeremias era uma criança. Mateus era um cobrador de impostos. Lucas era um médico. Pedro era um pescador. E há livros que não sabemos quem escreveu. Os escritores da Bíblia não se reuniram em um só lugar para escrever a Bíblia. O período de vida dos escritores dessa Bíblia e a região onde a Bíblia foi escrita são todos diferentes. Esses antigos escritores da Bíblia escreveram essas palavras em diferentes lugares, em diferentes momentos, recebendo revelações de Deus. Moisés escreveu a Bíblia enquanto viajava pelo deserto. E há um homem chamado apóstolo Paulo que escreveu cerca de metade do Novo Testamento. E Paulo também escreveu a Bíblia na prisão. Um servo de Deus chamado Daniel viveu no palácio real e escreveu a Bíblia. E o apóstolo João, um discípulo de Jesus, escreveu o livro de Apocalipse no Evangelho de João e em João 1, 2, 3, em uma ilha isolada chamada Patmos. Davi escreveu parte da Bíblia chamada Salmos enquanto guerreava ou perseguido. Davi escreveu parte da Bíblia chamada Salmos enquanto guerreava ou era perseguido por inimigos. A Bíblia tem várias formas. Entre eles, alguns livros foram registrados na forma de história dos povos, alguns livros foram registrados em forma de biografia de uma pessoa, uma coleção de leis e alguns livros em provérbios e poemas. Alguns livros da Bíblia estão na forma de carta escrita a pessoas, enquanto outras fazem uma profecia do futuro com precisão. Como tal, a Bíblia foi escrita por muitas pessoas ao longo do período, em diferentes línguas, em diferentes lugares e em uma ampla variedade de formatos. Mas e os tempos em que todos esses 66 livros foram escritos são diferentes. A posição social e a classe dos escritores são diferentes, os tempos são diferentes e as formas registradas são diferentes. Mas a Bíblia inteira representa um tema. Todos os 66 livros estão em uma forma incrível de harmonia uns com os outros e mostram uma surpreendente unidade. Portanto, aqueles que leram a Bíblia não podem deixar de admirar o fato de que a Bíblia é feita como um mosaico preciso e grande. Quando você junta as peças desta Bíblia, contém uma ótima imagem e cada peça está em perfeita harmonia entre si. Sem quaisquer contradições. Ninguém consegue juntar essas peças tão bem. É por isso que aqueles que descobriram o mistério dessa Bíblia não podem deixar de se maravilhar. Mesmo que seja um livro escrito em apenas um século,
Se você pegar 66 livros de 40 obras escritos por 40 pessoas diferentes, classes e profissões de vida, e agrupá-los e comparar o conteúdo deles, poderia alcançar harmonia e unidade enquanto expressa um tema, um significado? Pessoal, em 100 anos, colecionei 66 livros por políticos, livros de soldados, livros acadêmicos, livros de médicos, livros de prisioneiros, livros de escravos, livros de fazendeiros. E esses livros, o todo pode ter harmonia e unidade, enquanto todos os livros representam o mesmo assunto e um significado? E isso é impossível. Mas como a Bíblia pode expressar um significado em todo o livro? A razão é simples. Existem 40 escritores na Bíblia, mas Deus é o único autor. Existe um livro na Bíblia chamado Isaías. Em Isaías 34:16 diz: Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas criaturas falhará, nem uma nem outra, porque a sua boca o Senhor ordenou e o seu espírito mesmo ajudará. Pessoal, existem muitos escritores que escreveram a Bíblia, mas Deus é quem revelou esta Bíblia. Então, aqueles que escreveram a Bíblia são chamados de jornalistas, não de autores. O autor da Bíblia é um Deus. Trabalhei como professor de língua coreana no colégio por cerca de 8 anos. Tenho dado instruções de longa duração para os alunos por muitos anos. O mesmo professor explica os requisitos de uma boa escrita para os alunos da mesma faixa etária, durante o mesmo tempo, na mesma sala de aula, com o mesmo idioma e o mesmo livro, de acordo com o mesmo currículo, como configurar um tópico, como escolher material, como estruturar um artigo, como escrever um esboço e como você escreve com a caneta e o aperfeiçoamento, ensinar a escrever dessa maneira. Após o término da instrução teórica, os alunos terão que escrever um texto. Portanto, dá aos alunos as mesmas 4 horas de tempo e deixe-os escrever um ensaio sobre um tópico livre. Então, obviamente, na mesma sala de aula, o mesmo professor ensinou o mesmo conteúdo e eles escreveram nas mesmas condições. Mas o conteúdo da escrita difere dependendo das experiências pessoais, pensamentos, valores e habilidades dos alunos. Você não pode esperar unidade e consistência de conteúdo. No entanto, nesses 66 livros da Bíblia mostram a incrível unidade e compatibilidade do assunto, como se as peças de um quebra-cabeça se encaixam para formar um todo. A razão é que todas essas Bíblias foram escritas como uma revelação de um Deus. Agora, todos, vamos dar uma olhada no PPT e falar sobre a Bíblia por um momento e falar sobre algumas das características surpreendentes da Bíblia. A Bíblia é o livro que foi mais publicado do mundo. E a Bíblia foi traduzida em maior número de idiomas. Já foi traduzido para mais de 2.500 idiomas. É o livro mais velho e mais lido pela maioria das pessoas e o livro que mais transformou as pessoas. A Bíblia contém grandes verdades. E a Bíblia é um livro escrito sobre o protagonista antes mesmo que ele nascesse. E o personagem principal é Jesus. Portanto, pode-se dizer que o Antigo Testamento é uma prévia da vinda de Jesus. E a Bíblia também é um livro de profecia que registra com antecedência o que acontecerá no futuro. Existem inúmeras profecias na Bíblia
E as palavras dessas profecias foram cumpridas com precisão na história da humanidade. A Bíblia é um livro que nos fala com precisão sobre o mundo além da morte. A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro que tem um incrível poder de lavar para sempre todos os nossos pecados de nossos corações. A Bíblia é um livro que mostra com mais precisão o mundo do coração humano. Entre os cientistas com os quais estamos familiarizados, existem muitos grandes cientistas que alcançam grandes conquistas na história da humanidade ao lerem a Bíblia, inspiraram-se na Bíblia e adquiriram a incrível sabedoria e descobriram incríveis verdades na Bíblia. A pessoa que você vê na tela é o professor James Simpson, um famoso obstetra, ginecologista e professor de teologia escocês. Ele foi a primeira pessoa no mundo a descobrir os anestésicos. Nasceu no início do século XIX e morreu na metade para o final do século XIX. Simpson era muito inteligente e aos 14 anos entrou na Universidade de Edimburgo para estudar medicina. E aos 29 anos ele se tornou professor de obstetrícia na Universidade de Edimburgo. Simpson estava pensando profundamente em como poderia aliviar a dor dos pacientes submetidos à cirurgia. E um dia, ele se deparou com as palavras de Gênesis 2, 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Olhando para essas palavras, quando olhamos com conhecimento médico, é uma operação muito grande para remover uma das costelas. Mas quando Adão acordou de um profundo sono, ele não sentiu nenhuma dor. Ele olhou para Eva e disse que isso é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ao ver essas palavras, o Dr. Simpson começou a trabalhar no desenvolvimento de um anestésico para a cirurgia, perguntando se seria possível colocar o paciente para dormir e como Deus colocou Adão para dormir, para que o paciente não sentisse dor e a operação pudesse ser concluída com segurança. Então, em novembro de 1874, um experimento foi conduzido com um líquido pesado chamado clorofórmio. Nesse interim, após inalar vários gases e líquidos, descobri que esse líquido pesado chamado de clorofórmio poderia ser usado como anestésico. A descoberta dos anestésicos é um marco na cirurgia dos pacientes. Quanta dor os pacientes sentiam se apenas realizassem a cirurgia sem anestesia. Imagine as mulheres tivessem que fazer uma cesariana e não houvesse anestesia. Quer a mãe morra, a criança morra, ou ambos morram, a mãe teria que morrer para realmente salvar a criança. O Dr. James Simpson descobriu o anestésico. O Dr. James Simpson descobriu o anestésico com a sabedoria que obteve da palavra de Deus. E as pessoas desfrutam dos benefícios da anestesia. Mas poucas pessoas se lembram de quem descobriu o anestésico e como ele obteve essa sabedoria. Ao ler a Bíblia, o Dr. Simpson descobriu essa sabedoria. O Dr. Simpson estava envelhecido. Um dia os discípulos perguntaram ao Dr. Simpson: Doutor, o senhor fez tantas conquistas como médico e acadêmico ao longo de sua vida. Se tivesse que contar uma das maiores descobertas que o senhor fez em sua vida, o que você diria? Os discípulos pensavam que ele diria, obviamente, a descoberta de um anestésico. Mas o Dr. Simpson disse assim: uma das maiores descobertas que já fiz em minha vida é que Deus me ama. Eu não tenho mais escolha a não ser sofrer a destruição eterna por causa dos meus pecados. Mas Deus enviou Jesus a essa terra
para lavar os meus pecados e o fez lavar todos os meus pecados para que Jesus pagasse a pena pelos meus pecados. O fato de que ele lavou todos os meus pecados e ao aceitá-lo, me tornou justo e me salvou. Essa foi a maior descoberta da minha vida. Ele deixou a famosa frase. Quando o Dr. Simpson faleceu, a maioria das lojas da cidade foram fechadas para lamentar a morte desse grande estudioso. E uma enorme multidão de mais de 30.000 pessoas se reuniram. Ele deixou o mundo com essas palavras. É uma pena que não tenhamos sido capazes de espalhar o Evangelho de Jesus Cristo para mais pessoas. O Dr. Simpson era um crente muito bom e diligentemente apresentou Jesus fazendo folhetos e panfletos com o seu próprio dinheiro. Pessoal, a próxima pessoa é um americano chamado Matthew Murray. Matthew Murray foi a primeira pessoa no mundo a descobrir a rota marítima. Este homem era originalmente um oficial da Marinha. Em um livro chamado Matthew Fontaine Murray, The Pathfinder of the Seas, escrito por Charles Lewis em 1927, quando Matthew Murray estava deitado na cama com uma doença, o seu pai pediu a Matthew Murray que lesse a Bíblia para o seu filho pequeno todas as noites. Um dia, seu filho leu Salmos 8 para ele. De acordo com Salmos 8, versículo 8, as aves do céu e os peixes do mar e tudo o que percorre a senda dos mares estava falando de estrada marítima. Pessoal, se olharmos a olho nu, só podemos ver as ondas quebrando do mar e não podemos ver o caminho no mar, mas Matthew Murray era um crente devoto em Deus. Se Deus disse que existe caminho no mar, deve haver caminho no mar. Quando eu recuperar minha saúde, tentarei encontrar uma rota marítima. Então Matthew Murray estava orgulhoso por conhecer bem o oceano. Mas foi a primeira vez que ouviu falar de uma rota marítima. Porém, se a palavra de Deus diz que existe uma rota marítima, deve haver uma rota marítima. Quando me recuperar da doença, terei que procurar uma rota marítima. Foi isso que ele disse, e como resultado de extensas pesquisas sobre a temperatura da água e do mar do Oceano Atlântico, as correntes oceânicas e as correntes de vento, ele descobriu que há uma correlação entre o vento e a circulação de correntes oceânicas, e o que levou à descoberta da primeira rota marítima do mundo. Os navios agora navegam ao longo dessa rota e as pessoas ergueram uma estátua para comemorar as conquistas de Matthew Murray em Richmond, Wisconsin, na Virgínia, Estados Unidos, onde ele faleceu em 1923. A inscrição de uma estátua memorial de Matthew Murray na província de Wisconsin traz 2 versos. O descobridor das correntes. Ele foi um gênio que primeiro descobriu as leis dos oceanos e dos mares. Todas as gerações de navegadores que navegam de um lado para o outro se lembrarão de ti por toda a geração. Especialmente Salmos 8:8 e 107, versículos 23 e 24. Revela que foi inspirado em Eclesiastes 1:7. Está escrito essa frase, e isso significa que ao ler a Bíblia, ouvir a Bíblia e crer na palavra de Deus, encontrou uma rota marítima. E dessa vez é bem conhecido o pioneiro das leis da hereditariedade, que vocês conhecem bem.
Johann Mendel estudou ciências naturais na Universidade de Viena, na Áustria, e mais tarde tornou-se abade. Mendel escreveu as leis de hereditariedade em 1875, enquanto fazia experiências com a criação de ervilhas no jardim do mosteiro. Mas, na época, isso não foi reconhecido pelos acadêmicos. Quando Mendel era jovem, ele foi apresentado à teoria da evolução de Darwin, enquanto assistia a uma palestra na universidade. Então Mendel trabalhou com ratos para descobrir como provar a teoria da evolução. No entanto, o bispo local interrompeu a experiência porque não parecia bem ver o mosteiro cheio de ratos. Mendel mudou o experimento de rato para ervilhas e fez pesquisas enquanto cultivava o campo que o abade havia feito. Um dia, Mendel leu 1 Coríntios 15, 38 e o versículo 39. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprovidar, e a cada uma das sementes de acordo com o seu próprio corpo apropriado. Ao ler esse versículo, foi inspirado e quis esclarecer o princípio pelo qual essas plantas que Deus criou nasceram e cresceram. Como resultado, Mendel descobriu as leis da hereditariedade usando ervilhas. Após 8 anos de experiências com ervilhas, Mendel publicou uma tese intitulada Experiências sobre híbridos de plantas. No entanto, quando a formação acadêmica de Mendel era o abandono da faculdade e a sua ocupação era um padre, a comunidade acadêmica considerou isso como ponto de vista científico semelhante e o ignorou. E a lei de Mendel era uma lei que testifica que Deus fez todas as coisas vivas de acordo com a sua espécie e que as espécies eram imutáveis. Mendel, que não foi reconhecido na época, disse isso enquanto morria. A lei de Mendel genéticas são definitivamente verdadeiras. Certamente haverá dias em que será reconhecido. Um dia minha hora chegará. Em inglês, my time will come. Ele fez aquele famoso testamento. As leis de hereditariedade de Mendel passaram a ser reconhecidas como verdades científicas, pois ele acreditava na palavra de Deus. Pessoal, muitas pessoas reconheceram Mendel apenas como geneticista, mas poucas pessoas sabem como Mendel descobriu essas verdades surpreendentes enquanto lia a Bíblia e descobriu essas verdades na Bíblia. Agora, a pessoa que você vê na tela é Pasteur, o famoso microbiologista francês. Pasteur começou a questionar a teoria da geração espontânea da vida enquanto estudava os micro-organismos. Naquela época, as pessoas acreditavam que os vermes vinham de comida suja e até mesmo um belga chamado Helmont argumentou que animais tão grandes quanto ratos podiam surgir por acaso. Pasteur pensou, a Bíblia diz claramente que Deus criou todas as criaturas em 6 dias. Então, como micro-organismos podem surgir naturalmente? Pasteur fez uma tigela de vidro de gargalo ao longo e dobrou o gargalo em forma de S. Os chamados frascos de pescoço de cisne eram enchidos com suco de carne e aquecidos. Então, os micróbios não podiam entrar nos frascos de pescoço dobrado. Então, não houve mudança no suco de gela. Com esse famoso experimento, a teoria da abiogênese foi completamente rejeitada. A teoria da biogênese, de que os seres vivos só surgem dos seres vivos, foi oficialmente reconhecida. Biogênese tem o significado de formação de um ser vivo a partir de outro ser vivo. A vida nunca pode sair de uma vida inanimada. Portanto, por esse experimento, Pasteur recebeu o prêmio de ciência e foi resultado
de ser inspirado pelas palavras da Bíblia. Se você for a Hong Kong, em Guangdong, há uma fábrica de leite Pasteur. Eu morava em Wonju e via com frequência quando passava por lá. Que cientista maravilhoso e respeitado teria dado ao leite coreano o nome como leite Pasteur? No Museu Pasteur em Paris estão exibidos vários frascos de pescoço de cisne feito por Pasteur para rejeitar a teoria da abiogênese. Disse que a solução nutritiva contida nele ainda é estéril, mesmo depois de 145 anos desde que Pasteur colocou. Pasteur fez conquistas científicas muito importantes em muitos campos. Os cientistas classificam Pasteur como o maior biólogo da história. A objeção científica à teoria da evolução de Pasteur tornou Pasteur mais brilhante na história da ciência e da medicina. Quanto mais Pasteur estuda a natureza, mais ele se maravilha com a obra do Criador. Ele criou esse famoso ditado. Agora está acabando o nosso tempo, pessoal. Além disso, entre os cientistas famosos que vocês aprenderam no ensino fundamental e médio, há muitos crentes devotos. Joseph Lister, o cirurgião que descobriu a primeira antisepsia, Morse, que descobriu a comunicação sem fio, Boyle, que é chamado de pai da química, e Henry Fabre, que também é chamado de pai dos insetos, os irmãos Wright, que inventaram o primeiro avião, Alexander Fleming, que inventou o primeiro antibiótico do mundo e, portanto, ganhou o prêmio Nobel, e o famoso astrônomo Kepler. Isaac Newton, Blaise Pascal, pessoas tão famosas, não posso apresentá-los todos por causa do tempo, mas muitos cientistas descobriram verdades surpreendentes por meio da Bíblia. A Bíblia é realmente um livro incrível. Algumas pessoas perguntam, pastor, a Bíblia é cientificamente verdadeira? A Bíblia não é anticientífica, mas para a ciência. A Bíblia não precisa ser ciência. A ciência precisa ser bíblica. Espero que vocês recebam a maravilhosa graça de serem salvos enquanto ouvem a palavra de Deus, abrindo seus corações para a palavra de Deus. Obrigado, eu vou orar. Obrigado, Deus Pai. Hoje conversamos sobre a vida e a Bíblia juntos. Hoje é o primeiro momento de que todos ouvem a cada momento a palavra. Possam saber como a Bíblia é maravilhosa, perceber o coração de Deus e o plano de Deus através da palavra de Deus e aceitar de que Deus fez por nós. Pedimos que conceda a graça e nos abençoe para que possamos lavar os nossos pecados e alcançar a salvação. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.